Eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho aqui do nosso trabalho e da nossa experiência que a gente tem com a Solidária. A gente começa, né, fazendo uma pergunta: o que nós queremos para o nosso planeta? Eu acho que todos os exemplos que a gente teve aqui, tudo que a gente está discutindo, ele se remete a um objetivo único, que é o nosso planeta. Vou pedir um minutinho de vocês para a gente colocar um vídeo bem rapidinho. E, para a gente começar, então, nós somos os responsáveis por isso. Nós, sim. A gente pode pensar que não, mas nós também ajudamos a chegar ao ponto que chegamos. Então, falando um pouquinho do nosso país, né, como estamos utilizando os recursos naturais. Nós produzimos 250 mil toneladas de lixo por dia. Se a gente dividir isso, é em torno de 1 quilo por habitante. 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. E apenas reciclamos 3% disso. Se nós compararmos a outros países, nós temos a Alemanha, que hoje já recicla 56% do seu lixo. A Áustria, 53%, Coreia do Sul, País de Gales e a Suíça, 49%. Então, nós temos, como eu falei de manhã, um enorme caminho a se trabalhar com a reciclagem aqui no Brasil. Falando da indústria de medicamentos, então, que o nosso case ele vai falar do uso do medicamento, da sobra do medicamento, e a gente tem que falar um pouquinho do panorama hoje da indústria, que nós temos hoje no nosso país 241 laboratórios. Faturamento de 56 bilhões por ano. E a indústria tem a coragem de dizer para nós de que
eles não têm condições de assumir o custo da logística reversa, que a gente logo vai falar um pouquinho do medicamento. Desses 241 laboratórios, 56 são multinacionais. Esse número para nós chama atenção, porque multinacional não tem tanto comprometimento assim com o nosso país. Eles não dependem do Brasil não ficam só no Brasil, então a gente não tem tanto comprometimento com o nosso país. E aí um dado que é importante, são de 10 a 13 mil toneladas de resíduo por ano. Nós estamos falando só de medicamentos. O que acontece na questão da produção? Nós temos hoje, e aqui todos conseguem compartilhar comigo, eu compro um medicamento e a gente sabe que normalmente vai ter a sobra o resto. A indústria, por si só, já produz em excesso. Ela tem o maior objetivo da indústria é econômico. A falta de acesso também por parte das pessoas, da população, é um dos problemas que a gente tem. O custo dos medicamentos, cada dia é mais caro. Ele mexe hoje no orçamento de uma família significativamente, muitas vezes não está dentro do orçamento da família. A falta de controle dos resíduos, o uso e o descarte incorreto do medicamento. Então, esses são os impactos que a gente tem. Só para a gente relembrar um pouquinho sobre a classificação de resíduos, nós temos o grupo A, que são os resíduos biológicos, o B, os resíduos químicos, resíduos radioativos, domiciliares e pérfuro-cortantes. Os medicamentos estão inseridos nos resíduos químicos, que são altamente perigosos. Falando do nosso dia a dia, e diria que dentro do nosso país, o que acontece hoje com a sobra do medicamento? As pessoas põem ou no lixo seco de casa, achando que talvez não vai contaminar, no próprio lixo orgânico, daqui a pouco na privada, na pia do banheiro. E existe uma estimativa que a cada quilo de medicamento descartado, nós acabamos, cerca de 450 mil litros de água são contaminados. Então, a gente falou lá em cima que nós temos de 10 a 13 mil toneladas de medicamentos que se tornam resíduos. Então, a gente imagina isso jogado no meio ambiente, de forma incorreta. E aí a gente sempre trabalha assim, com a realidade, o que seria o ideal e o que é real. A gente ainda tem muito pouco, na verdade, políticas públicas para o descarte correto. Existe a carência da disponibilização de recipientes, de containers para o descarte específico de medicamentos e de informação e educação ambiental para a população, que eu acredito que a gente só vai conseguir realmente resultados significativos, como a gente conseguiu aqui em Farroupilha, trabalhando a educação. As pessoas precisam saber, porque muitas vezes ninguém faz por mal, mas por falta de conhecimento. Existem algumas ações de logística reversa de medicamentos, que são praticadas de forma parcialmente. E quando a gente fala da logística reversa, a gente fala de uma cadeia. O que seria a logística reversa do medicamento? A gente tem a indústria, onde tudo começa, e a gente falou ali que a indústria produz em excesso, porque a gente está vendo a sobra que se tem. Nós temos o distribuidor, que é o que compra da indústria. O varejo, que seriam as farmácias, para a gente entender. Então, a farmácia normalmente compra do distribuidor, o distribuidor da indústria. O consumidor, que é o que nós temos de medicamento em casa. A coleta seletiva, que nós teríamos que ter. E ainda nós colocamos a parte da reciclagem. Porque a gente conseguiu, com o nosso case da Solidare, mostrar que é possível, sim, eu trabalhar o medicamento com reciclagem. Então, seria um tipo de economia circulante. A gente vai mostrar para vocês os nossos números. O que a gente tem hoje? A gente tem uma discussão em logística reversa no país, que é de 2010, acho que é a lei 12.305, não me lembro certo, acho que é isso.
foi apresentado antes também pelos colegas ali, onde existe já a logística dos pneus, das lâmpadas, das pilhas, mas o medicamento em si não se tem nada definido ainda. Existem alguns avanços a passos muito lentos e a gente levantamos, inclusive, a frente parlamentar no nosso estado para tratar da logística reversa de medicamentos. A gente vai tomar força para essa briga também. E aí entra o nosso projeto, que é a Solidare. Você já deve ter se perguntado: como descartar corretamente medicamentos vencidos ou que já não preciso mais? Muitas pessoas acabam descartando os remédios de maneira incorreta, prejudicando o meio ambiente e deixando de ajudar pessoas que precisam. Pensando em solucionar esse problema, foi criada em Farroupilha a Farmácia Solidare. O projeto surgiu em 2015 e, através de um decreto municipal, a Farmácia Solidare foi estruturada. Seu conceito foi organizado e suas portas se abriram para a comunidade. Atividades educacionais instruíram a população, que aos poucos abraçou a prática e aprendeu que, depositando seus medicamentos vencidos ou não utilizados nos pontos de coleta, é possível dar a destinação correta para eles. Todos os remédios que chegam à Farmácia Solidare passam por um atento e rigoroso processo de triagem. Os que não podem mais ser utilizados são destinados a empresas de incineração. Os que ainda podem ser aproveitados são cadastrados no sistema de controle e armazenados adequadamente nas prateleiras da Farmácia Solidare. Assim, pessoas que realmente precisam podem ter acesso gratuitamente a esses medicamentos, através de um atendimento fraterno e especializado, feito por farmacêuticos e pessoas capacitadas para o atendimento. Os resultados alcançados pelo projeto tornaram a Farmácia Solidare um case de sucesso, já reconhecido com premiações e também por outros municípios, que vêm até Farroupilha para conhecer o funcionamento da Solidare. Além disso, a Farmácia Solidare tem se tornado tema de teses de mestrado e trabalhos de conclusão de curso, contribuindo com o trabalho de pesquisa acadêmica e com a disseminação dessa ideia, que quanto mais se multiplicar pelo país, melhor para a natureza e para o ser humano. Aqui mostra rapidinho um vídeo que a gente fez, inclusive para divulgar o projeto. E aí eu explico um pouquinho mais sobre o projeto. O projeto agora em julho fez 4 anos já. A gente recebe doações de medicamentos, é feita a triagem técnica e redistribui, né, o que pode ser utilizado. Envios não utilizados para o descarte correto. Então, o Clayton sempre dividiu comigo e disse: o teu projeto tem 2 objetivos bem assim claros: o ambiental, que é a gente conscientizar as pessoas de que o medicamento não pode ser jogado no lixo de casa, o lixo comum, e além do ambiental, eu posso ter o social. Então a gente conseguimos atingir esses 2 objetivos muito claramente, e é o que nos motiva a estar aqui e levar esse projeto adiante, porque ele é merecedor de ser levado adiante. Aí eu divido com vocês um pouquinho os nossos resultados. Nós tiramos de colocar nos nossos lixos aqui de Farroupilha, um município que tem em torno de 71 mil habitantes, em 4 anos, 2 toneladas e 200 quilos de medicamentos vencidos. É um número muito grande. A gente tentou fazer um comparativo com o que a indústria divulga, né, de descarte, de sobra, e eu ainda acredito e desafio que esse número é maior do que a indústria imagina. Porque aqui nós também não conseguimos 100% que os medicamentos cheguem até a Solidare. Tem muita gente ainda que acaba descartando. E como o Clayton disse de manhã, às vezes 1, 2 comprimidinhos que sobram na cartela do anticoncepcional, a gente acha que não vai fazer a diferença e bota no lixo.
E é 1, 2 aqui, 1, 2 ali. E quando a gente vê, a gente tem quilos e quilos de medicamentos sendo jogados de forma incorreta. Nós conseguimos ajudar, e aí vem a conscientização e a educação, que a gente acredita muito, de trabalhar com as escolas, com os professores, de que as pessoas, quando têm sobras de tratamentos, de medicamentos, não guardem, doem para o projeto. Evita que ele vença. Antes que eu deixe ele vencer, eu posso estar alcançando para uma pessoa a condição de um tratamento. E aqui nós conseguimos alcançar já tratamentos para mais de 12 mil pessoas no nosso município em 4 anos. Se esses medicamentos alcançados a essas pessoas tivessem sido vendidos, nós temos uma economia de mais de 1.700.000. Aqui entra também a questão econômica, como eu sempre digo. A gente está falando de meio ambiente, de lixo, de reciclagem, mas a gente não pode esquecer que existe um poder econômico muito grande por trás disso. E não é à toa, e não é por paixão que o seu Cavalieri montou a indústria dele. Tem um poder econômico por trás muito grande na expectativa. E quem são as pessoas que recebem esse medicamento? Aqui em Farroupilha, o nosso decreto, porque hoje o nosso projeto está sob um decreto municipal, a gente acolhe todas as pessoas do município de Farroupilha mediante receituário de SUS, e a pessoa que vem com receituário particular, tendo renda mínima de até um salário mínimo e meio, também tem condições de tirar o medicamento. Nós já conseguimos alcançar municípios fora daqui. Existem algumas situações hoje que a gente já tem parcerias com as distribuidoras, que elas nos doam medicamentos com prazo de validade curto, porque a indústria também é responsável, a distribuidora também tem que se responsabilizar quando sobra o medicamento e ela não vende e vence. Então, ela prefere doar do que pagar o descarte. E a gente logo vai mostrar o valor do descarte. Então, nós doamos 927.303 mil unidades de medicamentos dispensados, porque a gente fraciona, só para vocês entenderem. Se você vai com uma receita lá que tem que tomar 21 comprimidinhos de um antibiótico, vocês vão levar o 21 comprimidinhos, se a gente tiver. Né? Sempre o correto, desde que a gente consiga alcançar. A gente faz o fracionamento. E a gente poderia perguntar, mas existe uma lei de fracionamento que foi criada para as farmácias comerciais e que não teve adesão. Porque a indústria não se ajustou para vender para a farmácia para que a gente pudesse vender fracionado. E hoje ninguém quer pagar essa conta. Mas a Solidare trabalha assim, ela trabalha com o tratamento, quando possível, correto de medicamento, a quantidade correta. Falamos antes da economia, então 1.779.000 já foram doados em medicamentos. E aí vocês poderiam me perguntar, e quanto isso custa para o município? Porque esse projeto, para vocês entenderem, a gente começou com um projeto com voluntários, eu como farmacêutica, responsável técnica voluntária, e ele tomou uma grandeza e se tornou tão grande, e hoje a gente tem uma farmacêutica responsável exclusivamente para o projeto, que é a Gabriela, que está aqui com a gente. E então, o que se gastou hoje? O que o município investiu nesse projeto, nesses 4 anos? Com recursos humanos, em torno de 128 mil, e o descarte dessas 2 toneladas e 200 quilos, 21 mil reais. Então, nós gastamos 149 mil. Lembrando que nós doamos quase 1.800.000. Então, a nossa conta ela é muito simples, é um projeto muito sustentável, totalmente sustentável, sem contar que eu não consigo ainda medir o que nós fizemos para a questão ambiental, tirando essas 2 toneladas e 200 quilos a serem descartados incorretamente. A gente acabou divulgando esse projeto, foi com esse projeto que a gente teve a coragem de colocar o nome na política e hoje estar como deputada estadual. Isso deu visibilidade, nós já tivemos o Uruguai conhecendo o nosso projeto, tivemos Rio de Janeiro, São Paulo, e no nosso estado já mais de 30 municípios visitaram o projeto, conhecendo pessoalmente. Isso também é algo que nos motiva, porque as pessoas, a ideia nossa é de replicar e de ter uma grande rede dessas farmácias, que inclusive elas se comuniquem, que a gente consiga diminuir o que ainda acaba vencendo, porque a gente tem ainda muitas coisas que chegam com validade, mas que a gente não consegue fazer a doação e acabam vencendo, a gente ainda acaba tendo muitas perdas.
E hoje, como está esse projeto? Então, quando eu assumi a Assembleia Legislativa, né, foi o meu primeiro projeto de lei, o 158/2019, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Saúde, e a gente tem o sonho de que ele seja aprovado e que ele vire uma lei neste ano. Eu tenho isso como missão, né, da gente poder ajudar a todos os municípios, instituições, quem queira colocar esse tipo de trabalho. Como eu mostrei para vocês, ele é totalmente sustentável, mas, neste momento, a gente precisa do apoio do poder público. E o que a gente quer é que tenha uma lei que dê segurança para esse projeto continuar. Porque, daqui a pouco, troca o poder público ou o prefeito do momento não é a favor e ele fica engavetado. E a gente tem várias situações onde as pessoas têm vontade, vereadores vêm buscar o projeto e não conseguem levar adiante. Então, ele é um projeto onde a gente construiu com a Secretaria do Estado, né, com a Secretaria do Estado de Saúde, com o Conselho Regional de Farmácia. Isso é importante, porque a gente trabalha com medicamento, é uma coisa realmente muito perigosa. A gente sempre brinca que a diferença de tu tratar e tu matar é a dose, independente do medicamento, eu tenho que cuidar na hora da dispensação. E esse projeto ele é totalmente estruturado por um profissional farmacêutico. A entrega do medicamento, a orientação, como as pessoas devem guardar o medicamento em casa para que a gente tenha assegurado cada vez mais a qualidade do medicamento. Isso também a gente tem feito no nosso município. E é o que eu digo, a educação e a gente levando informações para as pessoas, é isso que a gente vai conseguir realmente ter o projeto adiante. E aí eu termino dizendo que planeta a gente quer deixar para os nossos filhos. Eu falo do medicamento, que é o projeto que a gente fez e que a gente tem números, a gente tem estudos. Mas a gente tem tanta coisa para discutir e, como eu disse no início, nós somos responsáveis pelo nosso lixo, pelo que nós geramos. E se cada um puder contribuir um pouquinho, né, com o que estudou, com o que entende ou com o que se identifica mais, a gente pode ter, sim, um planeta melhor. Muito obrigada pela atenção de todos, a gente está à disposição.